Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos aqui juntos novamente para mais uma reflexão do que Deus tem falado comigo, né? E hoje nós vamos refletir sobre o que nos diz em 1 Samuel 13, versículos 8 a 14. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração, porque o Espírito Santo, ele faz uma obra personalizada, né? Fala a cada um de nós o que nós precisamos ouvir. Isso é maravilhoso, saber que Deus nos vê, Deus nos conhece pelo nome e Deus conhece o nosso coração. Não há nada oculto para o nosso Deus, nada. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigada por este dia, obrigada por esta palavra, Senhor. Espírito Santo, que haja aplicação personalizada na vida de cada pessoa que vai ouvir essa reflexão, Deus. Usa-me, Senhor, como um instrumento de bênção na vida de todos nós, a começar por mim, na vida de todos que vão ouvir essa reflexão. É tudo para a glória do teu nome. Amém. Amém. Então vamos ler aquilo que nos diz a palavra do Senhor. 1 Samuel 13, versículos 8 a 14. Pausa o vídeo e pega a sua Bíblia. Vamos ler juntos. Estou lendo na versão NAA. Versículo 8. Samuel esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: O que foi que você fez? Saul respondeu: Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Quando eu estava estudando esse trecho, veio muitas coisas à minha mente, né? Trazendo para os nossos dias, né? Então, por exemplo, nós fazemos um pedido ao Senhor, ou então nos é revelado que vamos ter algo para viver, né? Porque às vezes Deus fala conosco e fala assim, coloca no nosso coração, você você vai ter um ministério, ou então você vai casar, ou então você terá filhos. Então, assim, muitas coisas Deus coloca em nosso coração, né? E nós oramos por isso, né? Eu lembro bem que muito antes de eu casar, ou até mesmo conhecer o meu esposo, Deus tinha falado comigo, você vai se casar. Mas ele colocou no meu coração também, você vai se casar quando você estiver fortalecido espiritualmente para essa bênção, porque Deus nos prepara para receber as bênçãos, porque às vezes as bênçãos do Senhor nos distraem e a gente acaba negligenciando a busca. É uma verdade, né? Então, quando eu estava lendo esse texto, né? Porque Saul, naquele tempo, não existia Bíblia, né? Como nós temos hoje acesso quando a gente quiser. Olha que benção. Naquele tempo não tinha. Naquele tempo a palavra do Senhor vinha através dos profetas. E Samuel tinha dado a ordem vinda do Senhor para Saul: espere 7 dias. Quando eu chegar,
para você oferecer o holocausto. Então, assim acontece conosco. Muitas vezes nós não queremos esperar. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor por algo e não esperamos. E o inimigo, ele fica nos rodeando, ele conhece as nossas ansiedades, ele conhece o nosso medo, né? Porque muitas vezes nós clamamos por algo assim que precisa de uma solução, de uma intervenção do Senhor rápida, porque senão pode acontecer o pior, sabe? Mas Deus, ele sabe disso tudo. E nada acontece sem o controle do Senhor. O Senhor está no controle de tudo, né? E quantas vezes nós, nessa ansiedade, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E quando nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, as coisas dão errado. As consequências são terríveis. Isso acontece conosco e quantas vezes a gente vivendo uma consequência de um ato imprudente nosso, a gente ainda coloca na conta de Deus, Senhor, por que eu estou vivendo isso? E a gente esquece que a gente não esperou, que a gente agiu pela nossa conta. E as consequências vêm. Aí Saul, no seu medo, porque ele estava com medo, ele declara isso, não confiou no Senhor. Olha, nós temos que confiar e ver além do que os nossos olhos podem enxergar, porque vivemos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? O nosso Deus é um Deus invisível para nós, mas nós o podemos ver em tudo pelas obras da criação. Deus, ele está em tudo, né? Então, aqui fala, continuando aqui a palavra, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel era a palavra de Deus, assim, era qual o nome da palavra? Era o canal de Deus para os homens, né? Hoje nós temos a Bíblia, né? Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então ele fez algo do jeito dele, pela certeza dele, pela sabedoria dele. Gente, a nossa sabedoria é vã. Nós não temos sabedoria por nós mesmos. A nossa sabedoria vem de Deus. Deus nos dá a sabedoria, Deus. Nós temos que ser conduzidos completamente pelo Espírito Santo. Né? Quantas vezes você já ouviu assim, não fala, não faz isso. Aí a gente, na impetuosidade, a gente vai lá e fala e faz. E o que acontece? A gente piora a situação. A situação já está difícil, a gente piora. Isso é uma verdade. Aí Samuel chegou logo em seguida. Olha como foi rápido, porque a gente faz a oração hoje em dia, a gente não tem prazo que vai ter a resposta. Saul ainda tinha um prazo, 7 dias, ele tinha que esperar 7 dias. Olha isso. Imagina só se Deus falasse conosco, assim, a gente pedisse algo e Deus falasse conosco assim, daqui a um mês eu vou te responder. Saul ainda tinha essa previsão de que Deus iria, que ele teria que fazer aquilo ali em 7 dias. Olha isso. Aí ele foi e fez do jeito dele. E Samuel falou: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Né? Quando a gente espera no Senhor, o tempo dele, a bênção vem perfeita para nós, vem, como diz o jargão popular, vem redondinha, vem certa, vem no tempo certo e nós colhemos a vitória, né? O Saul ainda falou assim, eu disse comigo, olha o que Saul falou, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Ele não confiou, ele quis fazer do jeito dele. Ele ficou com medo porque os filisteus já tinham se armado novamente e ele não teve uma administração da condução do povo de Israel, porque cada um foi para sua tenda e ele ficou com medo do exército vir, lembrando que a vitória dele, a vitória do povo, é atribuída pelo Senhor. É Deus quem luta nossas lutas, tanto naquele tempo de Saul como hoje.
Quem vai na nossa frente é o Senhor. Quem luta por nós é o Senhor. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Não somos nós com as nossas capacidades, habilidades e tudo mais. Não somos nós. Continua a mesma coisa hoje e ontem. Então, irmãos, o que eu vejo com essa palavra é que nós precisamos aprender a confiar no tempo do Senhor, mesmo que a situação esteja iminente, que a gente tenha 2 dias, meu Deus, é amanhã o prazo. E não acontece nada, não muda nada, tá tudo a mesma coisa, irmãos. Confiem no Senhor. O Senhor, eu falo isso para mim. Deus, ele age na prorrogação do segundo tempo. Por quê? Não sabemos. Mas Deus prova a nossa fé a todo tempo. Deus prova a nossa fé a todo tempo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que aprender a confiar e a descansar no Senhor. Muitas vezes estamos carregando um fardo pesado porque queremos resolver. Queremos resolver e o fardo a gente entrega para Jesus, porque ele disse que o nosso fardo é leve, o nosso jugo é suave, porque precisamos entregar a ele. Se nós não entregamos a ele, vai ficar pesado e a gente não consegue sustentar. Aí a gente começa a desesperar e a fazer tudo do nosso jeito. E aí a gente mete os pés pelas mãos e dá tudo errado, sabe? Então, a verdade que as escrituras nos traz é essa. Temos que confiar no Senhor completamente. Os nossos olhos são limitados. Nós não temos condições de entender os desígnios de não. Os nãos do Senhor também são respostas. Muitas vezes Deus permite que vivamos uma frustração, um problema, um problema que não é resolvido para que possamos aprender. O não do Senhor também é resposta. E Deus vai nos sustentar nesse tempo. Nós vamos viver aflições, está na palavra. Mas a gente precisa ter bom ânimo, está na palavra. Porque Jesus venceu o mundo e somos mais que vencedores nele. Essa é a verdade que tem que sustentar a nossa vida. Não estamos sozinhos. Deus nos conhece pelo nome, Ele nos vê. Irmãos, Deus nos vê. O Criador dos céus e da terra nos vê, nos conhece pelo nome. Você quer tranquilidade maior do que essa no seu coração, no meu coração? Então, irmãos, a mensagem, a reflexão que pulou aos meus olhos nessa manhã, que eu estou falando com vocês de manhã, neste dia é essa. Que possamos esperar no Senhor, porque quando não esperamos, cometemos loucura. Cometemos loucura. Nós comprometemos a nossa vida aqui nessa terra quando cometemos essa loucura, porque Deus tem preparado para nós uma bênção. Mesmo que não seja exatamente aquela que você está pedindo, porque Deus sabe o que é melhor para nós não. Então, que possamos entender essa verdade. Espere o tempo do Senhor, confie nele e o mais ele fará. Amém? Fiquem com Jesus. Deus abençoe vocês e suas famílias abundantemente. Tchau, tchau e até a próxima reflexão. Lembrei que eu sempre esqueço. Se puderem, curtam esse vídeo, compartilhem nos seus grupos, se inscrevam no canal e ajude, né? Porque a ferramenta entende que quando essas ações são praticadas, o vídeo é relevante, né? Eu sei que o algoritmo dos algoritmos é o Espírito Santo, a obra dele, né? A obra do Senhor. Mas vamos fazer a nossa parte, amém? Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.